pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo hoje é dentro do direito civil. Nós vamos passear também um pouco, não só pelo penal, criminal, que é o meu preferido, mas nós vamos no constitucional, vamos no administrativo e vamos também no civil, como é o caso de hoje. Nós vamos falar sobre capacidade e incapacidade. Dentro do Código Civil, logo no início, ali, a partir do artigo 5º, 4º, vai falar sobre esse tema. O que é a pessoa capaz? A pessoa capaz é aquela que pode exercer os seus direitos. Ela pode ter a capacidade de gozo, que é aquela que vai exercer os seus direitos desde o nascimento, aptidão para ser titular de direitos e deveres. Por exemplo, ele tem direito ao nome, tem direito à herança, tem direito a constituir patrimônio e vai ter o capaz, a capacidade de fato. A capacidade de fato é aquela que você consegue exercer os seus direitos. Então aí no caso, assim, todos têm a capacidade de direito, mas nem todos vão ter a capacidade de fato. Por quê? Capacidade de fato é a regra, mas existem as exceções. As exceções são o quê? O absolutamente incapaz. O que é o absolutamente incapaz? É aquele que é menor de 16 anos. Esse aí ele não pode fazer nada, ele ainda não tem nenhuma capacidade de exercer os seus direitos. Ele precisa de uma representação, um responsável, como seus pais, os responsáveis, num contexto geral. E os atos dele podem ser anulados. Aí, a partir do artigo 4º, ele vai falar sobre os que são relativamente incapazes. O que são os relativamente incapazes? São aqueles que estão entre os 16 e os 18 anos, que ele já tem alguns direitos, por exemplo, o direito de votar, o direito de responder, o dever de responder por alguns dos seus atos, o direito até mesmo de buscar a emancipação. Enfim, ele já começa a ter alguns direitos, então ele é relativamente incapaz. Eles também podem ser os ébrios habituais, ou seja, aquelas pessoas que são alcoólatras, dependentes químicas, quer seja do álcool, de qualquer outro tipo de droga ilícita. Os pródigos, que são aquelas pessoas que têm o poder de dilapidar totalmente o seu patrimônio. Não é aquela pessoa que gasta de maneira dissoluta, não. Essa aqui é aquela pessoa que gasta de uma maneira que precisa ser interditada. Ela precisa ser freada, ela precisa ser gerenciada por outra pessoa. As ações, principalmente ligadas ao patrimônio, ao financeiro, ela precisa de uma supervisão. Isso aqui, tanto o ébrio quanto o pródigo, eles precisam de uma autorização judicial. Toda essa incapacidade relativa, ela precisa ter uma autorização, um reconhecimento, uma validação judicial, através de um processo. Não é assim, essa pessoa que gasta muito, então eu vou interditá-la. Não. Precisa desse acompanhamento judicial, tanto para interditar a pessoa, quanto para delegar o que vai ser o responsável por ela, entendeu? O pródigo, como eu disse, é aquele que dilapida o seu patrimônio, que vai gastando dissolutamente, então assim, ele coloca em risco. Por que ele pode ser interditado? Por que ele pode ser considerado relativamente incapaz? Porque ele coloca em risco não apenas o dinheiro dele, que ele tem direito de gastar o dinheiro dele ali, o salário dele, a aposentadoria dele, ele tem direito de gastar. Mas ele começa a colocar em risco a segurança patrimonial da família. Os bens, ele começa a fazer doações, ele começa a fazer vendas, empréstimos, gastos totalmente desnecessários e que colocam em risco o patrimônio da família como um todo. Então, essa proteção judicial é para isso. E aqueles também que não podem exercer a sua vontade por um momento transitório ou permanente. A pessoa está em coma, a pessoa está enferma, a pessoa está com alguma limitação. Então, assim, e essa interdição, ela vai ser sempre o mínimo possível. Como eu disse, a regra é o quê? É a capacidade. Essa incapacidade relativa, ela vai ser o mínimo possível. Então, por exemplo, no caso do pródigo, ele consegue exercer todos os seus direitos normalmente. Mas quando vai para o direito patrimonial, quando vai para exercer um direito financeiro, ele precisa de um assistente. O ébrio, ele precisa desse assistente nas decisões mais importantes. As decisões corriqueiras do dia a dia, ele consegue, de repente, dentro dessa manifestação judicial, exercer as suas atividades ali, algumas normais, entende? Então, outra diferença. O absolutamente incapaz, ele tem um representante. Ou seja, menor de 14 anos, ele tem um representante. Já o relativamente incapaz, ele vai ter um assistente. É uma pessoa que vai acompanhá-lo nesse processo.
Recentemente, agora, os tribunais superiores julgaram que a pessoa deficiente, ela não é uma pessoa incapaz. Ela vai ser analisada dentro das condições dela, o que é que ela precisa dessa assistência. Em alguns casos, trabalhar, estudar, decidir no que ele vai investir o dinheiro dele, decidir o momento de contrair um matrimônio, o momento de adquirir uma casa. Isso aqui ele pode tomar uma decisão tranquila, ele pode exercer os seus direitos. Às vezes uma decisão mais séria, uma decisão mais específica, na verdade, aí ele vai ter o auxílio dessa assistência. Por isso que essa relativização da capacidade, ela precisa ser uma decisão judicial, porque ela vai ser o mínimo de intervenção necessário. Aí a cessação da incapacidade vai estar no artigo 5º do Código Civil, vai ser ao atingir os 18 anos, né? No caso da incapacidade absoluta, relativa também, né? Ao atingir os 18 anos, ou com a emancipação. O que é a emancipação? A emancipação é aquela pessoa que mesmo abaixo dos 18 anos, dos 16 aos 18, mas ela já é independente financeira, ela já vai constituir um casamento, já vai constituir uma família, ela já foi aprovada num concurso, ela já foi graduada num curso superior, tem autorização dos pais para isso também, vai passar por um trâmite judicial. Enfim, a capacidade é a regra e a incapacidade ela vai ser a exceção. A incapacidade absoluta ela é para aqueles menores de 18 anos e a incapacidade relativa ela pode variar dos 16 aos 18 anos, o ébrio, o pródigo, aqueles que não podem exercer a sua vontade por um momento transitório ou permanente, e esses aqui eles vão ser assistidos, ok? E para finalizar, nós falamos aqui também sobre a cessação da incapacidade, que vai ser ao atingir os 18 anos ou ser emancipado. Essa emancipação ela vem através da autorização dos pais, de um casamento, de uma aprovação em um concurso público específico para uma pessoa que possa ser menor de 18, a colação de grau, ou seja, a graduação abaixo dos 18 ou uma independência econômica. Bom, tudo isso vai estar lá nos primeiros artigos, ali até o artigo 5º do Código Civil, e é importantíssimo, porque quando você entende capacidade e incapacidade, você vai começar a ver todos os outros direitos adquiridos, todos os negócios jurídicos, os atos lícitos que vão decandear disso. Mas para isso precisa ser uma pessoa capaz ou relativamente capaz. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.